Olá, internautas da página Notícias da Hora. Eu sou Williams França. Estamos em mais um podcast aqui pelo seu melhor e mais acessado portal de notícias. Eu sempre inicio aqui o podcast dizendo que se você quiser se manter bem informado em relação a tudo que acontece, não só no Acre, no Brasil e no mundo, acesse www.noticiasdahora.com.br. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham através da TV Tribuna, canal 9.1, vocês que nos acompanham no Universitário, Tucumã, vocês que nos acompanham na Cidade do Povo, dos locais mais longínquos aqui da nossa capital, Rio Branco, meu fraterno abraço e obrigado pela audiência de todas as sextas-feiras, das 20 às 21 horas, tá? Quero também agradecer a todos que nos acompanham na região do Juruá, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, o pessoal que sempre pega recortes nossos e sempre publicam lá, muito obrigado pelo carinho pelo acesso aos nossos conteúdos, tá? Quero agradecer aos nossos parceiros também, meu amigo Ari Araújo, da rede Aramix, quero agradecer a nossa parceira Smart Fit também, a Bistrong, você que queira suplementar, queira dar uma melhorada na capa, como a gente chama, né? Vai lá na Bistrong, que fica ali em frente ao elevado Bete Bocalon, tá? Aqui na Estrada Dias Martins, na Smart Fit, bem ao lado ali, tem a Bistrong, que tem melhor suplementação, vitaminas, o que você precisar para que você possa se manter bem, tá? E você que queira ter uma boa conectividade, você que queira navegar pela internet de forma tranquila, sem passar aperreio, a Sem Fronteiras é a melhor solução, tá bom? Esqueci de mais alguém? Não, acredito que não. Quero aqui já dar uma boa noite aqui. Hoje eu tô com uma convidada toda especial, que é inclusive uma convidada que eu já trouxe aqui uma vez. Eu esqueci até de comentar com ela, lembrei aqui agora, que o raciocínio é assim. Um índio, há muito tempo, eu acho que tem uns 3 anos atrás, acredito eu, não estou lembrado aqui o nome dele, mas ele tinha uma questão da homossexualidade, uma coisa assim, bem lá da região do Jurá, muito conhecido. Eu trouxe, só que eu nunca trouxe uma pessoa, vamos dizer assim, do sexo feminino, né, realmente uma indígena raiz, né, vamos dizer assim, que fale um pouco sobre as origens, as etnias. Eu, por exemplo, já fui corrigido já de cara com a questão do banner que eu fiz, que eu coloquei, que muitas pessoas, inclusive, utilizam ainda esse nome, aldeia indígena, né? Quando na verdade é etnia que chama, não é isso? Tinha colocado tribo, né? Tribo, tinha colocado tribo, né? E que algumas pessoas ainda a gente vê na internet, só que é etnia, né? Então o podcast é isso, é justamente para desmistificar, tirar, vamos dizer assim, algumas dúvidas em relação aos povos, né, que ainda existe. E esses meios de comunicação foram criados justamente para isso, para tirar a ignorância e o preconceito das pessoas em relação a qualquer tipo de assunto que seja debatido. Quero aqui dar meu boa noite, meu bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver esse podcast, para Liliane Puyanaua, né? Tudo bem, Liliane? Tudo bem. Obrigado por ter aceitado vir bater esse papo comigo. Obrigada pelo convite. Eu vou pedir só que tu fale um pouco mais forte, tá? Pra gente te Ok. ouvir, pra gente ouvir bem, para as pessoas que estão assistindo te ouvir melhor, né? Liliane, pelo pouco que eu conversei contigo, a tua mãe, ela é indígena, mas o teu pai vamos dizer assim, eu vou denominar assim, que a gente chama, e como eu já ouvi falar, o homem branco, Isso. né? É comum? Então, né, esse casamento entre a minha mãe, uma mulher indígena, e o meu pai, que se chama Dauá na língua indígena, Dauá. ou Nauá, que é para denominar uma pessoa não indígena. Ele aconteceu muito no passado no meu povo, porque em determinado tempo, o meu povo, né, as mulheres foram separadas dos homens. Então, no meu povo, aconteceu muito casamentos entre os não indígenas. E a minha mãe foi uma mulher, né, que acabou se casando com um homem não indígena. E aí, a partir do momento em que houve esse casamento, ela acabou mudando, veio para Rio Branco. Foi quando eu tive esse contato de vir morar em Rio Branco. E vim morar em Rio Branco. Isso. Há quanto tempo, inclusive, gente, pra vocês terem uma ideia, a Liliane, ela é formada em História pela Universidade Federal do Acre. A gente vai poder absorver um pouco desse conhecimento dela em relação à história. O teu povo, ele existe aproximadamente há quantos anos? Tem ideia? Aproximado? Então, o meu povo, ele vive há muito, muito, muito tempo. Falar que nem o meu amigo Tupi, desde que os bichos falavam. O meu povo, ele vive ali em Manso Lima. Eu pertenço ao povo indígena Puyanaua. Puyanaua é povo do sapo, porque os povos indígenas do Acre, a gente se autodenomina como
Animais, por exemplo, tem o povo Iauanauá, povo da queixada, povo Xanenauá, povo do pássaro azul, e Puianauá, povo do sapo. Puia significa sapo e Naua significa gente do sapo, né? E a gente vive na região de Mâncio Lima, dividindo com o povo Nuquini e com o povo Naua, que também são daquela região. E a gente fica bem próximo ao município de Mâncio Lima. Vivemos nesse território até hoje, e antes de ser um território indígena, antes era uma fazenda, a fazenda do Coronel Mâncio Lima. Que Mâncio Lima é o nome do coronel que foi o responsável, né, por ter transformado o nosso povo, no sentido de ter transformado muitos punhanaus em seringueiros, em trabalhadores. E aí houve muitos processos assim de tirar um pouco da nossa cultura, entendeu? Até a gente ter um momento de conseguir retomar as nossas atividades quando a gente teve a liberdade de ser punhanaua. Tu teve falando que há um tempo atrás as mulheres foram separadas dos homens. Por que aconteceu isso? Por quê, né? A história do Brasil, a gente conhece, né? Desde a história do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui na nossa região, tinha mais de 5 milhões, cerca de 5 milhões, e pelo menos umas 5 mil etnias, né? E hoje no Brasil a gente tem um total de 391 etnias, e aqui no Acre a gente tem mais de 15 povos indígenas. Com os processos colonizadores, o que é que aconteceu? Principalmente aqui no Acre, né? O Acre, ele era um território, e esse território ele foi ocupado por muitos seringueiros que vieram para cá, né, atrás de borracha. E o que aconteceu nesse período? Tiveram contato também com os indígenas, assim como aconteceu em 1500. O Acre, na sua formação, ele também teve o contato dessas pessoas que vieram para a região para tirar borracha. E quem era a mão de obra nesse local? Eram os indígenas que moravam aqui. Na época em que os portugueses chegaram aqui, eles utilizaram a mão indígena. Na época que os seringalistas chegaram também aqui, eles utilizaram a mão indígena. Aí o que acontece? Eles não queriam que o nosso povo se reproduzisse para ter mais punhanaua, entendeu? Infelizmente isso aconteceu. E o seringueiro, aquele que melhor produzisse mais borracha, ele ganhava uma mulher. Porque a mulher aqui no Acre, na época dos seringais, eram poucas mulheres que tinham aqui na região. Então a mulher indígena, ela acabou tendo que se tornar mulher de seringueiro, né? Então os homens, eles iam para um lado e as mulheres iam para outro, entendeu? Trabalhar e também para não ter mais filhos. Então, infelizmente, isso acabou acontecendo na nossa história. Eu já ouvi, inclusive, histórias de que realmente na época da seringa, na época dos seringais, mulher valia ouro em colocações, porque geralmente não tinha. Geralmente acontecia também de quando um seringueiro ficava doente, ou que ele passasse por uma situação que ele não conseguisse trabalhar, o seringueiro da colocação do lado conseguia, vamos dizer assim, tomar a mulher para viver, porque o homem já desde aquela época era o provedor. Né? A mulher ficava mais para cozinhar, aquela coisa de casa, não é isso? Sim, já escutou aquela... A minha avó foi pega no laço. Que isso é muito ruim. Já. Muito ruim. Esse termo, ele é muito ruim. Por quê? Porque as mulheres, elas eram caçadas também. Entendeu? Eram caçadas? As mulheres indígenas. E aí, o que acontece? As mulheres, que nem você falou, né? Elas realmente eram raras na região, não é? O seringueiro que tivesse uma mulher, ele tinha que cuidar da sua mulher, porque senão alguém ia lá e roubava, que era o que a gente, quando assiste os filmes da história do Acre também, que a gente verifica isso muito na história, não é? Fazendo uma brincadeira aqui, né? Nos tempos de hoje, né, Leandro? Mudou, né? Mudou nos tempos de hoje, né? Hoje é as mulheres que tomam dos outros, né? Brincadeiras à parte. Liliane, a linguagem dos punhanaua, né? Você esteve falando que ela foi proibida, sim, né? Você fala, por que ela foi proibida? Então, né? Não sei se vocês já escutaram a expressão, ele tá cortando gíria. Já. A expressão cortando gíria é que aquele indígena, ele tá falando a língua dele. Entendeu? Cortando gíria significa que ele está falando a língua dele. Que isso a gente encontra em registros escritos, né? O indígena, na época, chamavam índios, né? O índio tá cortando gíria. Aí o que é que eles faziam?
proibir daqueles indígenas falarem a língua, porque assim eles iam ter a comunicação entre eles. E o patrão, eles queriam que os indígenas aprendessem o português. Entendeu? Agora eu entendi. Então, o que que acontece? Isso na época da borracha. Exatamente. Eles tinham que aprender o português, eles tinham que aprender a ler e a escrever para poder votar também, entendeu? Então, tudo era um sistema muito grande que tinha na época para poder tirar a cultura daquele povo, entendeu? Que foi o que aconteceu. E o que aconteceu nesse período? Quem falasse a língua, por exemplo, quem estivesse cortando gíria, era sujeito a ser cortado a língua. Então, isso era muito sério mesmo. Aí, o que acontece? Guardava para si, não falava a língua, falava pouco, mas nunca esqueceu, porque hoje, atualmente, o meu povo tem um trabalho muito lindo com a língua do nosso povo. E como que a gente fala a nossa língua? Cantando, né? Como eu falei, a gente canta as nossas músicas. A língua, ela é trabalhada dentro da escola indígena, que a gente tem uma escola indígena dentro do nosso território, que ela é muito forte, então ela tem esse papel fundamental do fortalecimento da língua, atualmente. Liliane, vamos dar um exemplo assim. Eu já vi muito. Eu até esse termo, vamos dizer assim, eu que estou denominando aqui, estou criando aqui. O índio fake news. Eu já observei, eu já andei muito ali pela região do Juruá, já subi aquele rio Juruá ali, Rio Nilo, eu já subi rio ali mais de 7 horas de barco, conheci alguns locais e eu conheci um índio lá que ele se denominava índio, mas ele não era. Existe muito isso? Então, existe sim, né? Mas eu vou falar um pouco, trazendo um pouco o passado, né? Antigamente, por muito tempo, ser indígena era uma coisa que as pessoas não falavam, porque falar que era indígena era motivo de preconceito, né? Na época, sofria muito por ser indígena. Olha só, um índio, ainda falava desse jeito, né? Preguiçoso, todos aqueles estereótipos criados dos povos indígenas. O que acontece? Com o tempo vai mudando, as políticas vão melhorando, vem esse empoderamento dos povos indígenas do Brasil de se autodenominar. E o que é que diz que uma pessoa é indígena? Primeiramente, é a sua autodeclaração. Eu me declaro Puianaua. Logo, eu sou Puianaua porque eu estou me declarando. Mas o que vem depois? Eu preciso fazer parte de um grupo comunitário. Pertencer a um povo. Primeiro, eu me autodeclaro. Eu pertenço a um povo. Terceiro, eu tenho que ser reconhecida por aquele povo. Entendeu? E o cacique tem que declarar que eu também pertenço àquele povo. Porque se autodenominar é um direito de cada um. Por exemplo, essa pessoa se autodenominou como indígena. Mas de que povo? Né? O povo lhe reconhece como pertencente a esse povo. É por isso que é importante a gente saber a nossa história, saber a nossa raiz, saber de onde viemos, qual é a região, entendeu? Porque os povos indígenas, eles estão divididos em várias regiões do Acre, não é? Então, assim, você se faz essa pergunta, né? Eu me autodeclaro, por exemplo, eu sou Puianau, eu sou Iauanauá, eu sou Axaninca, eu sou Xanenaua, me autodeclarei, um direito meu. Mas eu preciso ter o reconhecimento do povo, que eu faço parte daquele povo. Eu preciso fazer parte de um grupo comunitário. Eu preciso conhecer a cultura do meu povo, entendeu? Como é que funciona dentro de uma aldeia? Por exemplo, quem é que manda? Quem é a segunda pessoa que manda? Ou é só uma pessoa que manda? Como é que funciona? Então, né, cada povo indígena, ele tem a sua organização interna. Porque cada povo indígena é diferente. Independente, né, da etnia. Independente da etnia, cada povo ele tem a sua organização interna. Lá no meu povo, a gente tem uma liderança, que é o cacique, que vai se chamar liderança Xaneibuk, que na família linguística Pano, Xaneibu, né, que é liderança, chefe. E ele é o nosso cacique. E o cacique, ele tem um papel de organizar e articular e decidir junto com o povo, entendeu? Ele é uma liderança, porém, ele não é uma liderança autoritária. Porque ele cuida da comunidade em conjunto, contando com as pessoas de confiança dele, com o trabalho das mulheres também. Mas dentro de uma comunidade tem um cacique, que é o chefe do povo, e ele coordena aquele povo, entendeu? Entendi.
Eu já ouvi falar, eu já ouvi muito referências a respeito do pajé. O pajé, que é, vamos dizer assim, é uma referência como se fosse assim um médico da Isso. aldeia. Existe isso também dentro das etnias? Existe, sim, muitas etnias, né, muitos povos. Na tua, existe? Atualmente, né, eu estava no meu povo, nós estávamos fazendo uma trilha e no nosso território tem o Cunim e o Cunim, né? Ele é uma liderança também do nosso povo, um jovem, né, uma liderança respeitada. E ele disse que o nosso pajé é a nossa própria medicina, né? Que é a nossa medicina ayahuasca. Mas dentro dos povos tem sim uma denominação de pajé, que o pajé é aquela pessoa que ele cuida do trabalho espiritual, que ele trabalha com as medicinas da floresta, entendeu? O nosso cacique, ele também trabalha com esse trabalho espiritual, com as plantas, entendeu? Então, assim, além de ele ser cacique, ele também está nesse estudo de cuidar da espiritualidade do nosso povo. Então, vamos lá. O pajé, ele é um médico, ele é como se fosse assim, vamos dar grosseiramente falando. É o pastor também ali para fazer aquela questão do direcionamento espiritual. Então, é tudo nisso. Isso. Entendi. E, por exemplo, todo mundo, a maioria das pessoas, acredito eu, não vou dizer todos, mas a grande maioria sabe que todos os medicamentos hoje que existem em farmácias, em drogarias, são oriundas da floresta, da floresta, né? Na tua etnia, né? Por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça, a pessoa está com febre, ela está com algum problema de saúde. Existe, vamos dizer assim, plantas que eles conheçam, que passem essa dor? Sim, a minha avó, a dona Enedi, ela conhece as plantas, ela gosta muito de fazer chá com plantas. Então, e no quintal dela, ela planta. Ela falou até uma meracilina, parece até o nome de um remédio. Meracilina. Então ela planta. A minha mãe também é uma pessoa que ela usa muito as medicinas da floresta. Ela produz óleo de coco lá no meu povo. Ela também faz óleo de buriti. Então ela sempre procura esses elementos naturais que a própria floresta fornece para buscar ter essa vida mais saudável, né? E não ter que se apegar tanto a remédios. A medicamentos, né? Isso. Mas hoje vocês têm lá? Tem os medicamentos. Como tu falou, hoje lá na tua aldeia, lá do teu povo, do povo Puianaua, tem escola, né? Tem Sim. Posto de saúde, né? Vamos dizer assim, é uma aldeia, vamos dizer assim, mais organizada, vamos colocar assim. A nossa aldeia, ela é uma aldeia bem organizada. A gente tem quase 800 pessoas que moram na aldeia. E nosso território, ele é dividido em duas aldeias, a aldeia Barão e a aldeia Ipiranga. E na aldeia Barão é onde fica a escola, que é a escola que vai até o ensino médio. Então, um aluno lá do nosso território, ele consegue fazer o ensino médio e dali mesmo ele já consegue fazer o Enem e passar no Enem mesmo, entendeu? E lá na aldeia Ipiranga é onde fica o nosso centro cultural. Então, a nossa aldeia, ela é uma aldeia bem organizada. É possível chegar lá de carro, de moto. E isso devido ao trabalho organizacional que tem dentro da nossa aldeia. Lá, por exemplo, as indígenas, que não só da tua etnia, mas de outras, por exemplo, elas só podem se relacionar com homens de dentro da aldeia? Não, porque isso é uma escolha, não é? Como a tua mãe, por exemplo. Porque senão a gente estaria segregando, né? E segregar não é uma coisa boa. É uma livre escolha, entendeu? Mas quando a gente tem um casamento de uma mulher indígena com um homem indígena, é bonito, porque a gente está fortalecendo mais ainda, entendeu? A etnia, no caso. Isso. Entendi. Liliane, por que tu escolheu, foi uma escolha tua mesmo a questão da tua formação em História? Quando eu me inscrevi em História, eu estava em dúvida, eu queria me inscrever em Psicologia, só que era integral, e eu precisava trabalhar. Então eu escolhi História porque era um curso vespertino, né? E eu achava que eu poderia trabalhar de manhã e estudar à tarde. E aí eu me inscrevi em História, eu não queria licenciatura, eu queria a área da pesquisa mesmo. E aí, quando eu fui para História,
foi quando eu me conectei mais ainda com a história do meu povo, porque eu fiz uma pesquisa, né, em território, fui escutar histórias, eu pude registrar também um pouco disso e contribuir escrevendo com a história, processo de demarcação de terra indígena, essas questões mais internas. Então, eu pude assim, me aproximar mais da história, né? E aí a história, ela me conectou muito mais com os povos indígenas. Tu falou pra mim que Puianaua significa... Puia é sapo, né? E Naia é gente, né? Aquela vacina do sapo, o Campo, né? Você já tomou ela? Já eu tomei uma vez na minha aldeia, né? Com muita responsabilidade, com o Puê. O que é o Puê? O Puê, ele é uma pessoa lá da nossa comunidade também, uma liderança, assim, porque ele tem muito conhecimento, né? Uma pessoa respeitada na nossa comunidade. E foi com ele que eu passei o Campo pela primeira vez, eu e algumas meninas primas, a minha irmã. E é muito bom quando você vai ter o contato com a medicina com alguém de confiança, num lugar confiável, com pessoas que vão cuidar de você se você precisar de algum auxílio, entendeu? Porque não é algo que você vai fazer, eu quero ver como é que vai ser. Eu quero ver se isso dá alguma coisa. Não, você tem que ir realmente com o coração aberto, saber o que você está fazendo, saber com as pessoas que você está indo fazer isso, um lugar confiável, entendeu? E acreditar naquela medicina, entendeu? Que é uma medicina que vem da floresta. E aí o Campo, o veneno do sapo que fala, né? Ele é para fortalecer o nosso sistema imunológico, porque a partir do momento que ele entra no teu corpo, teu sistema imunológico, ele reage na hora. Então, com isso, acaba acontecendo questões que as pessoas mais estudiosas vão saber, né? O teu sistema, ele reage na hora, então, com isso, ele vai se fortalecer, entendeu? Eu te pergunto isso porque eu já uma vez eu peguei 6 pontos. Primeira. Peguei 6 pontos. Olha... Eu vou te falar, é uma sensação assim muito diferente, é muito desconfortante, muito. Eu vomitei muito. Tem pessoas que já têm questão de evacuação, diarreia, né? São vários os sintomas que são sentidos ali na hora. E é justamente isso que tu disse, porque na hora que é algo tão instantâneo assim que eu me assustei, inclusive, quando eu tomei a primeira vez, né? E no momento que eu tomei, justamente isso que você está falando aconteceu. Por exemplo, depois que eu tomei a vacina do sapo, e não estou aqui fazendo qualquer menção para que curiosos, inclusive a Liliane deixou bem claro aqui, né, sempre buscar pessoas de responsabilidade, referência, pessoa que já tem, vamos dizer assim, um histórico de muitos anos que faz esse tipo. Não é com qualquer pessoa que você encontra na rua e vai fazer isso. Eu até digo que você está colocando sua vida em risco fazer isso. Eu passei, acredito que 7 a 8 meses sem saber o que era pegar um resfriado, sem saber o que era de nada, sabe? O meu sistema imunológico foi... Eu tô até precisando tomar outro ponto também, né, Letícia? A Letícia também tá... Eu quero até estar com a Letícia quando ela tomar, eu quero ver a aperreio dela. Mas é bem legal. Eu, como eu disse, eu super recomendo, mas dentro desses critérios que a Liliane da etnia da Puianaua mencionou aqui, tá? Outro ponto que eu quero ver contigo é que existe um dia que muita gente vai saber, e eu tô, por exemplo, tu mandou uma informação para mim, eu observei que é, por exemplo, o dia do índio. A gente fala o dia do índio, né? Muita gente fala, até hoje, sim, né? Só que hoje existe uma nova nomenclatura, né? Que não é dia do índio, é dia dos povos indígenas, né? E aí eu vou explicar assim um pouquinho. Isso. Explicar um pouquinho. Para que as pessoas entendam. Então, né? Logo a gente vai recorrer à história, né? Porque logo quando os portugueses chegaram aqui, né? No nosso continente, né? No Brasil, o objetivo deles era o quê? Chegar na Índia. A partir do momento que eles chegaram ali e viram aquela população, eles pensaram que eles tinham chegado nas Índias. Logo, quando eles viram aquela população, chegamos na Índia, então eles são índios. Então, índio, essa palavra índio, ela foi uma palavra que quem trouxe foi o colonizador, né? A gente tem aquela historinha que aconteceu com os povos indígenas, né? Então, com o tempo em que os povos indígenas começaram a utilizar a sua voz, ter voz, falar, ter vez de falar,
a deputada, né, Joênia Wapichana, que é uma mulher indígena do povo Wapichana, ela criou uma lei na qual alterou Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas, né? Por quê? Porque as coisas vão mudando, as coisas vão se atualizando. E nesse caso foi uma mudança muito positiva, porque não tem como a gente dizer assim, o indígena brasileiro é desse jeito. Porque não existe um único tipo de indígena brasileiro, né? Existem vários povos indígenas. E a palavra índio, ela não consegue englobar toda essa diversidade étnica que existe no nosso país. Porque existe o povo Puianaua, existe o povo Iauanauá, existe o povo Xanenau, o povo Nuquini, o povo Naua. Então, quando eu falo povos indígenas, eu tô mencionando toda essa diversidade étnica, entendeu? E é bem respeitoso hoje você falar, você é indígena. Claro que há pessoas, né, pessoas um pouco mais velhas que elas ainda falam desse jeito, mas não de uma forma preconceituosa para tentar diminuir. E aí a gente tem que separar, né, pessoas que vão falar de uma forma que vai talvez ofender, e tem outras pessoas não, que elas ainda estão se atualizando, então, mas assim, a gente fala assim de um jeito assim que as palavras elas vão mudando ao longo dos anos, né? Antes a gente falava de um jeito, hoje a gente falava de outro e a gente vai melhorando. Então, né, com esse projeto de lei que a autora Joênia Wapichana, que é uma mulher indígena, ela criou, foi aprovado, alterou-se Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas, porque ele engloba e ele traz mais respeito, entendeu? Tira aquela palavra índio, que foi o colonizador que trouxe, e indígena significa povo originário daquele lugar, entendeu? Na tua concepção, pelo que tu conhece, pelo que tu já... hoje tu trabalha aí tu trabalha em qual secretaria, né? Hoje eu trabalho na Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas. Dos povos indígenas, na dentro da tua área mesmo, Isso. né? Tu acredita que falta ainda uma atenção maior para os povos indígenas? Eu digo do Acre. Já teve bem menos do que tem hoje. Bem menos, assim. É porque a cada ano as coisas vão melhorando, vão se atualizando, né? Que nem eu acabei de explicar sobre a questão da palavra, né? Então, conforme os anos vão passando, as políticas vão se atualizando, as leis, as legislações, né? Elas vão se atualizando. Então, eu vejo assim que de 2002 ali, quando tinha uma secretaria indígena, que desde essa época até 2023 não se tinha mais uma secretaria indígena, a gente vê que a política indígena no nosso Acre, ela avançou muito, entendeu? O meu território indígena, ele foi demarcado somente em 2000, demorou um pouco. E após isso, começou-se, depois da organização que o povo tem quando demarca sua terra, ele começa a cuidar da questão cultural, da questão da segurança alimentar, da sua própria autonomia. E quando os povos indígenas ele têm um apoio político, né, para isso, ele se fortalece mais ainda. Então, hoje a gente vê que o estado do Acre, ele tem feito bastante pelos povos indígenas. Dentro da secretaria na qual eu trabalho, a gente trabalha com a gestão territorial e ambiental dos povos indígenas. Dentro da Secretaria de Educação, vai ter um setor que cuida da educação escolar indígena. Dentro da Secretaria de Saúde, tem um setor que vai cuidar da saúde indígena. Dentro da assistência social também. Então, assim, dentro do governo do estado do Acre, a gente vê que em cada setor tem um pouquinho ali, alguém que está cuidando da pauta indígena, então a gente vê avanços. Entendeu? E quando não tem avanços indígenas, Poxa, que legal. fala e mete a boca no trombone. Vocês são bem assistidos pelo governo federal? Pelo governo federal, a gente é atendido pela FUNAI, né, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que ela faz uma atuação de demarcar e proteger os territórios indígenas também, né, tem atuado principalmente nas questões das emergências que tem acontecido nos últimos tempos, principalmente com a seca, com as enchentes, né, então recebe sim apoio do governo federal. Tem o apoio do governo federal. Sim. E existe também, para quem não sabe também, acredito eu, se eu tiver, por favor, errado, você pode me corrigir, hoje as etnias indígenas e os povos indígenas são assistidos pelo governo federal, caso de algum tipo de situação que exija uma ação imediata, é a Polícia Federal que age, né? É polícia, mas hoje pode entrar a polícia militar também, entendeu? Se tiver alguém ali que está fazendo uma coisa errada, eles vão entrar também. Eles vão entrar também, né? Não. Mas, assim, de uma, vamos dizer assim, falando de forma de lei, é a Polícia Federal que age, né? De forma de lei. Mas, assim,
a Polícia Militar pode entrar tranquilamente, né? Isso, inclusive a FUNAI hoje tem poder de polícia também, entendeu? Se a FUNAI estiver lá, ela também pode ter esse poder de polícia, porque a FUNAI é um órgão federal, né? Vamos entrar aqui num assunto que eu quero falar contigo. Algum tempo atrás, isso não é recente, a gente conversando aqui, tu falando disso, vem as informações que eu já pude absorver enquanto jornalista, né? Na região num estado, num município isolado que tem aqui, que agora me veio, no Jordão. Existia há um tempo atrás situações onde indígenas eles utilizavam os cartões, acredito eu, do governo federal para deixar, e isso era um crime cometido por donos de comércios. Sim. Um crime, é criminoso a pessoa que faz isso. Segurava o cartão do indígena para consumo de bebida alcoólica. Isso, assim, faz tempo isso que eu ouvi falar, não sei. Tu tem alguma informação se isso ainda ocorre na nossa região do estado do Acre, se isso já foi se já existe um controle maior em relação... Eu estou entrando nesse detalhe contigo, que é para as pessoas entenderem que existe a parte... É como, por exemplo, na nossa sociedade. Nós temos, vamos dizer assim, pessoas que trabalham, têm suas responsabilidades, mas nós também temos inclusive, até muito mais pessoas que dependem de bebida, vivem no vício da droga, vivem na coisa errada. Na situação do indígena existe isso também? Tu tinha conhecimento desse fato? Então, né, recentemente o Ministério Público ele entrou em uma ação, né, que aconteceu, um determinado município, ele estava fazendo isso que você falou, ele pegava o cartão dos indígenas, os indígenas vêm, entrega para ele e fica fazendo aquela troca, entendeu, de eles lá e receber o dinheiro e o indígena vai lá e pega o produto. Uma exploração mesmo, descarada, entendeu? Criminoso, como fala. Isso, e o Ministério Público, ele tomou esses cartões e prendeu muitas pessoas, entendeu? E isso acaba acontecendo porque no Acre, há povos indígenas de diferentes tipos de contato, né? Tipo assim, tem povos indígenas que ele tem a língua muito mais forte, fala muito mais a língua. E às vezes eles têm dificuldade de falar o português, entendeu? Que acontece principalmente nos municípios mais afastados. E aí, devido à dificuldade de falar o português, esses comerciantes, eles acabam se aproveitando disso, entendeu? Então, acaba falando, tchau, deixa teu cartão aqui que a gente vai cuidar de tudo, não se preocupa não. Vem aqui, tu pega um salzinho, um açúcar, e aí a gente vai descontando aqui. O preço abusivo, entendeu? E aí, sobre essa questão da bebida também, é uma pauta que os órgãos tanto estaduais quanto federais, eles também estão trabalhando isso, porque isso acontece, entendeu? Mas é uma preocupação. Mas isso é também uma questão interna da comunidade, que eles têm que se organizar, uma liderança, entendeu? Porque tem povo, e cada um tem a sua organização interna, entendeu? Entendi. Inclusive, você que está me assistindo agora, que você estiver assistindo em algum desses municípios que isso esteja acontecendo, aconselho, denuncie, porque é criminoso isso, né? Uma exploração. Me lembrou agora também da época da borracha, que os seringueiros da borracha, eles extraíam a borracha, né? E eles utilizavam, e os patrões na época utilizavam como moeda de troca. Por exemplo, o seringueiro queria 1 quilo de arroz, queria 1 quilo de feijão, colocava preços absurdos. Quando chegava no final do mês, o seringueiro não tinha salário nenhum. O salário já era para cobrir aquele mantimento que eles pegavam. Não era assim que funcionava? E é o que está acontecendo. E é o que está acontecendo. É uma exploração. É exploração, na mesma coisa. Por isso que eu liguei uma coisa com a outra. Liliane, a questão, para a gente fechar a questão da aldeia. Lá a gente vive hoje no estado do Acre, no que a gente chama o berço do chá da ayahuasca, né? Nós temos aí a Casa de Jesus Caminho de Luz, nós temos o Mestre Muniz, nós temos o Irineu Serra, nós temos a União do Vegetal, nós temos o Rainha da Floresta, que também é ligado ao Mestre Irineu, nós temos a Madrinha Chica,
Nós temos, será que eu tô esquecendo? Tem uma outra que eu não tô lembrado o nome dela, mas é do avô do Nostradamus, que é um discípulo da União do Vegetal. E nós temos a UDV, que é a União do Vegetal, né? E a consagração da ayahuasca vamos dizer assim, o principal segmento de todas as etnias, ou vamos dizer assim, existem etnias que seguem ritos religiosos diferentes? Se tratando do Acre, né? Porque a gente sabe que o Acre é o berço, né, da ayahuasca, porque quando se trata da ayahuasca em relação aos povos indígenas, nem todos os povos indígenas comungam o chá. Bebem ayahuasca, né? Porque ela é uma bebida tradicional aqui da nossa região. Então, tradicionalmente, ela faz parte dos povos indígenas aqui da nossa região. Do Acre. Do Acre, entendeu? Poxa, eu pensei até que aí pra fora, em outros estados... Por exemplo, povos povos lá do Nordeste, eles vão usar a jurema, que já é algo que é da região deles. O que é a jurema? A jurema, eu já não vou ter propriedade de falar, porque eu nunca experimentei, nunca usei. Mas é bebida também? É, também é uma bebida. E eu tive só esse contato de falar porque eu estive na conferência da ayahuasca e tinha um povo que ele era do Nordeste e a bebida que eles consumiam era a jurema, né? A então, jurema. Assim, uma coisa que é da região deles. E na nossa região aqui, do Acre, os povos indígenas, a ayahuasca, que ela tem diversos nomes diferentes dependendo do povo, né? E aí, dentro dos povos indígenas, a ayahuasca, ela faz parte, entendeu? Antigamente, quem bebia eram mais, assim, as lideranças, os pajés, os caciques, né? Era uma coisa, assim, bem interna. Mas hoje, as mulheres, os jovens, bebem e fazem o uso, né? Porque fortalece muito a questão espiritual, entendeu? Dos povos indígenas do Acre. Então, faz parte dos povos indígenas da nossa região. A Xaninca, Xanenau, Nuquini, vários outros povos daqui. Tu já claro, com certeza. Tu comunga sempre, já comungou muito chá dentro da aldeia? A primeira vez que eu bebi o chá foi na minha aldeia, com a minha mãe do lado. E foi bem especial pra mim, porque eu tava do lado da minha mãe, né? E teve a época que a gente morava na aldeia, a gente ficava morando entre Rio Branco e aldeia. E eu via muito a minha mãe sair, assim, pela noite pra ir beber o chá. Só que eu era criança, então eu não entendia muito bem, mas eu via sempre ela saindo. Só foi quando eu estava já adulta, né, que eu senti no meu coração que eu também queria beber o chá e conhecer, porque faz parte da cultura do meu povo, né. Então eu bebi o chá, né, porque não é porque a pessoa é indígena que significa que todos vão beber, né, vai beber ali um grupo, entendeu? Então eu bebi, conheci a medicina do meu povo, né, de Spani Hill. E aí, pra mim foi algo muito especial, porque desde quando eu bebi a primeira vez, eu me senti mais conectada com o meu povo, entendeu? E eu senti mais vontade de querer saber sobre a minha própria história, de onde eu vim, de onde eu pertenço, quem são os meus antepassados que vieram antes de mim, qual a importância da bebida para o fortalecimento cultural do nosso povo, porque esses artesanatos que eu tô aqui, né, eles não vêm assim, simplesmente assim, de graça, né? Eles vêm assim desse trabalho de você beber, você ver e você conseguir materializar e vir todas essas artes lindas, entendeu? Que vem desse mundo espiritual, onde a gente tem muito a aprender, entendeu? Então, a ayahuasca, culturalmente falando, para o nosso povo, e para mim, desde quando eu bebi a primeira vez, ela me fortaleceu muito, sabe? Nessa questão cultural, de eu conseguir me encontrar ali dentro, entendeu? Eu sou daqui, eu pertenço a isso. Eu tenho que estar colaborando da maneira como eu posso, né? Porque atualmente eu moro aqui em Rio Branco, eu não estou lá no território, né? Então, beber, quando eu estou no meu território, beber o chá me faz eu me conectar mais ainda, sabe? Com o meu povo. Eu tô aqui, eu faço parte disso. Atualmente eu estou morando em Rio Branco, mas a minha casa é aqui, entende?
A gente conversando aqui, a gente pode desmistificar uma coisa também interessante, que geralmente a gente liga ao tempo da borracha somente os seringueiros e na época da escravidão os escravos dos negros, né? Mas os índios também foram muito explorados nessa questão escrava, dominados por pessoas brancas nessa época, principalmente da extração da borracha aqui, né? Outra pergunta que eu tenho para te fazer, tu enquanto indígena, o tempo que tu mora em Rio Branco, tu conhece alguém, ou tu mesmo, já sofreu algum tipo de preconceito? Então, preconceito assim, normalmente se tratando da minha pessoa, da minha aparência, é quando as pessoas vão dizer, vão querer tratar sobre o meu fenótipo. Fenótipo é o que? A aparência. Quando elas vão querer dizer assim, mas tu nem parece. Porque ser indígena vai muito além dos traços aparentes, entendeu? Por exemplo, quando se trata de uma pessoa negra, ela tem os traços negroides, né? A pele, o cabelo, o nariz. Quando se trata do indígena, como eu disse, são 391 povos indígenas. Só no Acre tem mais de 15 povos indígenas. Então, assim, não vão ser iguais, entendeu? Se você for lá no meu povo, você vai ver o tanto de mulher linda. E são diferentes, entendeu? Já vai ter outro povo que você vai ver traços mais aparentes, pessoas que têm uma aparência assim mais próxima, mais igual. Mas no meu povo, devido, né, esse processo em que teve casamentos entre indígenas e não indígenas, né? Então, assim, o nosso povo já não tem essa aparência fenótipa tão aparente, entendeu? Então, principalmente na faculdade, quando eu falava assim, eu sou indígena, aí eu vinha da aldeia, passava, tipo, o final do ano lá e voltava. Aí as pessoas perguntavam assim, você visitou uma aldeia? Eu falei assim, não, eu estava na minha aldeia, entendeu? Então, assim, até eu explicar pra pessoa, ela disse, mas você não parece. E aí eu entendia que, eu não encarava assim como um preconceito, mas eu tinha que ter aquele tempo para explicar pra pessoa que não está ligada à questão à aparência fenótipa, e sim à questão da identidade, entendeu? Como eu me identifico, como o povo me reconhece, entendeu? Aí também coisas mais assim do tipo, mas você mora aqui, você devia estar na aldeia. Então, assim, as pessoas querendo me colocar, querendo dizer como eu tenho que ser, onde eu devia estar, entendeu? Então, essas coisinhas, elas acabam incomodando, entendeu? Assim, não que eu encarei como um preconceito, mas que eu tive que me colocar no meu lugar e dizer assim, calma, não leva isso pro coração, é o entendimento que aquela pessoa tem a respeito de que ela acha que tem que ser indígena, onde ele deve estar. Então, foi esse tipo de situação que eu acabei passando, entendeu? Liliane, esse material que tu estava mostrando aqui para mim, inclusive, tem até aqui uma banana muito interessante, que isso aqui dá um negócio legal mesmo lá até no dia da União, Letícia, para deixar lá, tiver um calorzinho lá, meio-dia, né? Legal esse aqui, ó. E esses artesanatos são todos feitos dentro da aldeia. Esses daqui de miçanga, eles são todos que eu adquiri na minha aldeia, né? Esse daqui é de uma artesã, a Neves, ela faz esses lindos artesanatos de beija-flor. Mostra aí, pega aí, mostra pra câmera aí pro povo ver. Olha aí. só, gente. Que coisa mais linda, cara. Olha só, um beija-flor. Esse daqui é a Neves artesã, ela é muito caprichosa. Não, eu não tenho dúvida nenhuma, porque tá muito linda essa peça, muito linda mesmo. Quem faz é o meu amigo Kende Puyanal. Ele é um artesão. Ele é artesão. Ele é um homem artesão. Olha que coisa linda, cara. E outros aqui que eu tenho, né? Esse daqui é uma faixa que o meu povo Puyanal, é um artesanato tradicional que a gente tem, que é usar essa faixa, entendeu? A minha, ela é pequena, pra você ver o quanto que tem outras muito maiores e lindas, entendeu? E esse daqui que você tá segurando, ele é um abonador que é lá do povo Axaninca, porque... Do Axaninca? Lá do Axaninca, do Envira. Do Envira. É lá de Feijó. Porque como eu trabalho na secretaria, eu ando muito em territórios. Tá. Eu ganho presentes, entendeu? Então eu vou trazendo um elemento de cada povo. Aí esse abonador... E aquilo ali? E esse daqui é uma bolsinha, que é do povo Runicuim, porque o povo Runicuim, Caxinauá, ele é o maior povo indígena do Acre, né? Eles trabalham muito com o pano, entendeu? A família Runicuim trabalha com pano, tem os Manchineri que também trabalham com pano, os Axaninca também produzem bolsas e roupas com pano, entendeu? Então isso é muito curioso, porque a gente vê isso daqui é uma tecnologia ancestral, né? Por exemplo, fazer um abonador a partir de palha, fazer
uma bolsinha dessa a partir do algodão, que é um material que já está ali na natureza, né? Então a gente vê assim quanto que as populações indígenas do nosso estado, eles têm assim esse conhecimento que vem da floresta, que ninguém ensinou, eles já sabiam, entendeu? E muitos deles, a renda de sustento é esse, né? Exatamente. Quando você adquire um artesanato indígena, você está colaborando, sabe? Com a produção, porque aquela artesã ela vai comprar mais miçanga, ela vai comprar o que é necessário. E principalmente aqui no nosso estado, né? É um estado onde tem muitos indígenas. Eu tô vendo que tu tá usando um brinco é um brinco, né? É um brinco. Muito bonito, inclusive a Letícia ficou encantada com ele. Esses brincos, você consegue também, assim, ou é mais difícil? Brinco de pena é mais difícil. É mais né? difícil. Esse daqui, eu adquiri lá no povo Apolim Marara. Aí já é de outro povo. Já é de outro povo. É. Tem uns que tem umas penas azuis, né? São diversas... são diversos tipos de pena que são feitos, né? E como é que a pessoa que está assistindo, por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente aqui agora em outro estado do Brasil, aqui mesmo do Acre, ela consegue adquirir isso por um número de WhatsApp? Consegue. Se você quiser, dependendo do tipo de artesanato que você quiser, ou dependendo do povo que você quiser. Porque, eu quero um artesanato indígena. Artesanato indígena de qual povo? Por isso que quando você tem que se conectar com o que realmente você quer. Eu quero um artesanato indígena. Aí às vezes a pessoa pega e às vezes não sabe de qual povo não é? Então assim, eu quero um artesanato indígena, eu quero de miçanga, ou eu quero de semente. Eu quero do povo Puianau, ou eu quero do povo Iauanauá, do povo Xanenau, entendeu? Quanto mais você sabe, mais você se conecta com aquele povo. Aí você começa a saber a história, a localidade. Quando pensa que não, você já está na aldeia visitando. Que legal. Liliane, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Você vê que passa rápido, né? Sim. Né? E você viu que foi bem tranquilo, foi justamente só porque você realmente conhece, né? Mas teve alguma coisa que eu deixei de comentar, que você queira trazer pra gente de informação, que muitas vezes eu posso não ter tocado no assunto? Aproveitando a oportunidade, eu quero falar, minha gente, que não existe a Bolsa FUNAI, tá bom? Não existe Bolsa FUNAI. Não existe. Eu falo isso porque, como esse lugar é um lugar onde muitas pessoas também podem ver, e pessoas de outros estados também, é porque na internet a gente acaba encontrando muito conteúdos de indígenas de diversas partes do Brasil. Porque eu vou repetir mais uma vez, no Brasil tem 391 povos indígenas, então cada povo indígena ele tem a sua maneira de se comunicar, entendeu? E tem povos indígenas que, ironicamente, sarcasticamente, eles vão dizer que recebem a Bolsa FUNAI. Por exemplo, da aldeia. Gente, mas é mentira. Assim, é uma maneira de eles ironizar e tirar onda. Mas não existe Bolsa FUNAI. O objetivo da FUNAI é demarcar e proteger os territórios indígenas, entendeu? Não dá auxílio, porque se fosse assim, não precisaria trabalhar, entendeu? Eu tive que estudar e merecer, né? Mas assim, não existe Bolsa FUNAI, tá bom, gente? Gente, olha só, eu quero aqui mandar um oi aqui para Pan Sabrina, que está acompanhando a gente no Instagram, através da nossa live, tá? Mandar também aqui, agradecer a Luana CRB também, que está também aqui falando com a gente. A Amanda Lima, da Agro também, tá dando aqui parabéns para você, tá? Você foi incrível aqui no nosso bate-papo. A Atla, acredito eu, Atla DM, alguma coisa assim está identificada aqui também. Gente, ó, hoje nós não fizemos, não sei o que foi esquecimento meu devido a Liliane me acompanhou um pouco aqui, ela viu que minha cabeça é bem atarefada e eu acabei transmitindo pelo Instagram e não pelo YouTube. Ela divulgou o link do YouTube, mas esse podcast, hoje mesmo, ele já vai pro YouTube, tá? Então ele já vai estar lá, inclusive editado, todo bonitinho. Você vai poder acompanhar os cortes também através aqui do nosso Instagram e também matéria jornalística no nosso site Notícias da Hora, tá? Tudo vai ser passado para Liliane, assim como para a Rede Mundial de Computadores. Liliane, cara, obrigado por tu ter aceitado vir bater esse papo comigo. Foi bem legal, bem informativo. Espero que você tenha gostado. Gostei, muito obrigada pelo convite. Gente, vocês que nos acompanham através do Instagram, vocês que nos acompanham através da TV Tribuna, antiga TV Crítica, né? Vocês que nos acompanham através da Rede Mundial de Computadores, do YouTube, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Lembrando que
essa semana nós temos mais podcast e eu vou anunciar e trazer para vocês novidades, tá bom? A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.